Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade aos assuntos que estamos tratando no último encontro, que era a lei da igualdade e que dividimos em duas partes para melhor compreender. E como de costume, sempre deixamos uma pergunta no ar para tentar responder. Será que as lápides erigidas nas necrópolis, suntuosas, faz diferença de um espírito que tem sua última morada na Terra? Faz diferença isso? Será que isso tem no mundo espiritual uma importância? Ou isso é uma importância tão somente dos homens? Vamos ver? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos vídeos, dê um like pra gente. Então, nesse assunto, nós vamos tratar sobre a prova da riqueza e da miséria. Prova da riqueza e da miséria? É prova? Ser miserável é prova? Ser rico? Nós escolhemos isso? Será que ser rico não é bom, não? O poder e a riqueza, ou a extrema pobreza, constituem provas que, ao raramente não sucumbirem, os experimenta sua perspicácia no enfrentamento, não se podendo esquecer que são provas solicitadas pelos próprios espíritos, sendo certo que ambas as provas são de difícil cumprimento, onde, por um lado, a da riqueza incita toda sorte de excessos, a da miséria provoca queixas contra a providência. Ressalta-se que ao rico seria relativamente fácil fazer o bem, mas ao contrário, exacerba o seu ego, seu orgulho e sua insaciabilidade, quando então decairá de sua missão. Isso está na questão 814 e 816. Então a gente observa que a riqueza, assim como a pobreza, são dois extremos extremamente perigosos para a missão que o Espírito escolheu. Porque se de um lado a pobreza nos traz revolta, nos faz ficar zangado com o Criador, eu não merecia essa sorte, sem compreender que você fez essa escolha, por outro lado a riqueza vai te convidar a todos os excessos, a todo tipo de desvirtuamento, a todos os atos ilícitos que a riqueza acaba acarretando. Facilitando, né? Facilitando. É claro que aqueles espíritos cuja a conduta são extremamente rigorosas conseguem combater e vencer e até dar uma boa destinação a essa riqueza. Mas como ele nos explica, não é verdade. A grande maioria das vezes nós sucumbimos nesses dois extremos. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre o seu semelhante são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundante são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afasta da perfeição espiritual. Por isso, foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso é uma nota de Kardec que ele faz um comentário mais abrangente sobre a questão da riqueza e da pobreza. E ele cita essa questão aqui evangélica, que o fundo da agulha é uma passagem nas muralhas de Jerusalém, no templo, que tinha esse nome. Por isso que ele coloca, é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Até porque o camelo vinha carregado, teria que tirar toda aquela bagagem. E então, a passagem era estreita. E a passagem era estreita. É um sentido simbólico que Jesus vai nos mostrar. Por que nós não conseguimos adentrar nessa perfeição, nesse reino dos céus que ele chama aqui de um sentido simbólico? Porque a riqueza ela vai arrastar o homem imprudente, o homem que não está alicerçado em princípios éticos, vai arrastar ao sofrimento e vai levar esse homem a conduzir outras pessoas ao sofrimento, porque a sua ganância, porque a sua vaidade, porque o seu egoísmo vai fazer com que esse ser se desvirtue do caminho. Uma outra questão também, tratando da igualdade, é a igualdade de direitos do homem e da mulher. Mulher e homem são iguais? Ao homem e à mulher, Deus outorgou igualmente a inteligência do bem e do mal, concedendo-os a faculdade de progredirem.
A inferioridade da mulher para alguma sociedade consiste no predomínio injusto e cruel do homem, resultado do abuso da força sobre a fraqueza, que predomina entre homens moralmente poucos adiantados. Questão 817 a 818 do Livro dos Espíritos. Então ele está te mostrando que homem e mulher não há diferença. Todos têm igual talento, todos têm igual inteligência, todos concorrem para o progresso da humanidade. Essa distinção é uma distinção criada pelo homem para subjugar a mulher. Tem até um ditado, né? Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, que é um grande equívoco que isso é falado. Na verdade, essa expressão teria que ser dita: ao lado de um grande homem há uma grande mulher. Essa é a expressão correta e não essa ideia de inferioridade da mulher. Quem torna a mulher inferior é a própria sociedade, somos nós mesmos, e muitas das vezes por aceitação da mulher, que deve se levantar e não permitir essa inferioridade. Ela concorre em igualdade de direitos com o homem. Então a fragilidade da mulher está ligada a determinadas funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes; a mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então essa ideia é uma ideia na época de Kardec, onde o trabalho braçal era um trabalho de esforço. Hoje, com a tecnologia, a mulher vai desempenhar as mesmas atividades que o homem. Ela é capaz de manobrar um guindaste, ela é capaz de manobrar equipamentos de peso. Ela trabalha na construção civil? Ela trabalha na construção civil. Então, hoje, os recursos tecnológicos levaram a mulher a uma igualdade, que na época de Kardec havia essa diferença. Então, a fragilidade da mulher não a coloca na condição de dependência do homem. Ao contrário, se para a força foi dada, não é outra razão do que proteger os mais fracos, mas jamais escravizá-la. Então, ele está te mostrando que a mulher, por ter uma composição física mais delicada do que o homem, não invalida a sua condição de igualdade. Muito ao contrário, ela possui os mesmos direitos, os mesmos deveres, ela atua na sociedade tanto quanto o homem. E hoje nós temos visto, né, a sociedade mudando esse foco, onde o homem vai concorrer com as atividades do lar e a mulher vai para o trabalho fora. Tamanha é essa igualdade que hoje nós enxergamos na mulher e no homem. Então Deus apropriou à organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então a mulher é a única que tem a maternidade. Claro que os cuidados da criança também é legado ao homem na atualidade. O homem não se diminui quando ele cuida dos filhos, muito ao contrário, isso eleva também. Mas a mulher, pela sua constituição, ela é provida de gerar. E por ser provida de gerar, ela tem uma sensibilidade muito maior do que o homem. Lembrando sempre que o espírito ele não tem sexo. Hoje o homem, amanhã a mulher. Então, se habitar desse espírito, dessa constituição orgânica do ser, é temporária. E tem até uma razão, porque o espírito, quando vai ocupar posições diferentes, ele vai ganhando maturidade, ele vai ganhando sensibilidade, ele vai compreendendo a função que outrora ele até subjugava. Então cabe à mulher tarefas muito maiores da do homem, especialmente no campo moral, onde as primeiras noções de vida cabe a ela ensinar. Então, também é uma coisa que na época de Kardec, né, era muito comum a mulher ficar com esses cuidados com a criança. Mas hoje, tanto o homem quanto a mulher concorrem para a solidificação, para a formação dessa moral no lar. Nós observamos que as primeiras formas de regramento, as primeiras leis para que o ser comece a compreender o mundo aí fora, começa onde? Em casa. Começa com a educação dos pais, do pai, da mãe, que vai colocando limites, que vai mostrando a criança até onde ela pode chegar ou até onde ela não deve chegar. Então você observa que tanto o homem quanto a mulher têm essa função na atualidade e que na época de Kardec havia essa distinção muito grande. A mulher, inclusive, não era dada a trabalhar, pouquíssimas mulheres trabalhavam fora. As mulheres, de um modo geral, se ocupavam com as atividades do lar, as atividades domésticas. Então, o sentido de justiça obriga os homens a reconhecer a igualdade de direitos entre o ser masculino e o feminino, respeitando os limites das forças de cada um no desempenho de funções. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete.
Ocupe-se no exterior o homem e no interior a mulher, cada um de acordo com suas aptidões. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. O sexo, além disso, só existe na organização física, como nós comentamos, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob este aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por consequente, gozar dos mesmos direitos. Então, lá na questão 822 e 822A, nós temos essa informação, onde Kardec, ao final, vai mostrar que a sociedade, na época dele, estava evoluindo e o homem iria necessariamente ser equiparado ou se colocar para a par da mulher. Já tinha essa percepção que ocorreria a emancipação da mulher. Não é verdade nessa época dele, a mulher não era emancipada, ocorre muito tempo depois da emancipação da mulher, e hoje é uma realidade. A mulher hoje concorre em igualdade de direitos com o homem, sem qualquer distinção, muito ao contrário. Então, inclusive, leis atuais estão equiparando a sua condição salarial à mesma do homem. E é justo, porque se ela produz uma atividade idêntica do homem, por que ela vai receber menos? Ela precisa ter essa igualdade salarial também. Bem, sabemos que isso é uma mudança que vem ocorrendo com o tempo, que hoje ainda não é uma realidade totalmente, uma realidade plena, mas a sociedade vem sim buscando essa equiparação. E a igualdade perante o túmulo? Será que tem? Não tem, como citei na pergunta que instei a todos a tentarem responder. Não tem aqueles palácios monumentais nas necrópolis? Sim, podemos visitá-las e ver cada obra de arte. Fantástica, né? Mas também podemos enxergar nelas, né, a destruição pelo tempo. Né? O tempo é inexorável, o tempo é implacável na destruição dessas obras, porque chega um dado momento que se esgota todos os membros daquela família, a obra vai se destruir pelo tempo. Nem mesmo as pirâmides, que na verdade estavam erigidas em tributo à morte, são necrópolis, resistiram ao tempo. Estão se destruindo, o tempo vai corroendo as suas estruturas. Então, lá na questão 823, é tratada essa questão dessa igualdade no túmulo. Elevar lápides suntuosas representa o último ato de orgulho do homem. Olha que ele chama a atenção nossa, o último ato de orgulho do homem. Entretanto, quando construídos por parentes, nada mais é do que o desejo de se glorificarem a si mesmos. Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riquezas. Ele questiona: a lembrança de um ser querido dura menos no coração do pobre que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Será que esse amor que se tem pelo ente querido, por eu não ter condições de colocar um túmulo, será que esse amor é tão menos importante daquele que fez uma suntuosa construção? O mármore não salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil. Nós precisamos entender que não será a construção que nos perpetua, mas sim a lembrança das coisas que fizemos. E eu lembro muito de uma frase de alguém muito especial para mim que fala: nós morremos quando somos esquecidos. Então, na verdade, a morte é o esquecimento. Quando ninguém mais lembra de nós, quando ninguém mais fala sobre nós, ali nós morremos. As pompas fúnebres, quando tenham em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Não se pode olvidar ser o túmulo o ponto de reunião de todos os homens. Não tem jeito, todos nós iremos nos reunir, terminaremos no túmulo. Aí termina, inelutavelmente, todas as distinções humanas. Não há distinção. Se você observar o túmulo de um rico ou de um pobre, o seu conteúdo é idêntico. Nem as roupas conservam. Então, a estrutura óssea que sobrar, se é que pode sobrar alguma coisa, será idêntica. A cor dos ossos são brancas, tanto do pobre, quanto do rico, quanto do preto, quanto do branco. As cores são as mesmas. Então você mostra a nossa igualdade no túmulo, a prova cabal de nossa igualdade. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o que quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas
E mais, a pompa dos funerais não limpará de suas torpezas, nem o fará subir em um degrau que seja na hierarquia espiritual. Então, mostrando que não adianta você fazer pompas suntuosas se você não praticou o bem, se você não teve uma transformação moral, se você continuou fazendo as mesmas coisas de vidas pretéritas. Então, não será as suas conquistas patrimoniais que vai apagar isso, muito ao contrário, e nem vai te levar à condição ou a um grau de um espírito elevado, porque sim, o que conta são as ações, são as nossas transformações, são os nossos desenvolvimento intelectual e moral. Essa é a bagagem que levamos. As demais, sem nenhuma chance de levar. Ou tenho dúvida, ou acham que aquele que partiu vestindo um terno Armani levou para a eternidade seu terno Armani? Claro que não. Ficou no túmulo e apodreceu junto com seu despojo. E aí eu trago, já finalizando, um pensamento de Emmanuel, que eu penso que resume muito bem toda essa questão da igualdade. Ele nos fala: há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes na via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens, ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Há ricos de possibilidade, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em uma prova rude, quando relegados à solidão. Ele nos recomenda: lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divina bondade, e usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. As palavras de Emmanuel, que penso que encerra essa discussão da lei da igualdade, onde precisamos compreender que somos todos iguais. Não há distinção entre nós. Se temos talentos numa coisa, o outro tem tanto talento quanto eu tenho nessa coisa. E tudo isso tem um único propósito: fazer com que a humanidade evolua, que haja o progresso da humanidade. E essa é a função de nossa riqueza, essa é a função de nossos talentos. E que a gente possa efetivamente utilizá-las em proveito do todo, em auxílio do todo, para que a gente possa, ao final de nossa jornada, ao chegarmos ao Criador, sermos reconhecidos como filhos prediletos dele, assim como o nosso Mestre Jesus foi recebido. Fiquem em paz, esperamos que vocês tenham gostado. Nos veremos no próximo encontro. Que a paz do Mestre Jesus habite em nossos corações.